bom mais uma vez nos encontrarmos aqui para poder compartilhar com os irmãos um pouco sobre a palavra do Senhor. E como da última vez que eu estive aqui, eu falei em Deuteronômio, como eu tenho confundido. Falei em Josué, capítulo 1. Hoje eu pretendo falar em Josué, capítulo 3. Nós vamos pular o capítulo 2. O capítulo 2 eu tive a oportunidade de falar lá na igreja, na semana que o pastor Isaías esteve aqui para a ministração da ceia. Então eu falei no capítulo 2 de Josué lá. Vamos orar e depois eu vou fazer um breve resumo dos 2 primeiros capítulos para poder nos situar no livro de Josué, capítulo 3, e depois então nós trataremos do capítulo 3. Senhor, mais uma vez nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, com alegria. Gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Gratos, Senhor, porque temos em Cristo Jesus a salvação. Gratos, Senhor, porque temos o Teu Espírito também, que nos conduz, que nos ensina e que nos dirige em tudo. Suplicamos mais uma vez também, ó Deus, que o Senhor possa falar a cada um de nós nesta manhã através da Tua palavra. Que tudo que seja dito aqui, ó Deus, de fato expresse aquilo que o Senhor quis nos ensinar através desse registro que Tu fizestes, que Tu mandastes ser guardado, preservado e que chegou até nós hoje. Assim, ó Deus, nós suplicamos e Te pedimos isso, crendo, ó Deus, que é a Tua palavra que temos diante de nós, crendo, Senhor, que Tu falas ainda hoje através dela. E assim, ó Deus, nós suplicamos. E perdoa, Senhor, as nossas faltas. Nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse, meus irmãos, eu pretendo agora fazer apenas um breve resumo dos 2 primeiros capítulos de Josué, para então passarmos à leitura do capítulo 3, para poder nos deter um pouquinho mais. O que aconteceu no capítulo 1, que o diácono Melody leu para nós ainda há pouco, foi que ali acontece exatamente um momento em que Moisés faleceu. Passados 40 dias de luto, depois da morte de Moisés, então o Senhor fala com Josué e diz para Josué para ele assumir essa nova missão. Moisés completou a sua jornada, completou a sua missão, trazendo o povo da libertação, da escravidão do Egito, até ali, a borda da terra prometida. Mas Moisés não completaria essa obra. Essa obra de Moisés encerraria ali. Dali para diante seria executada por Josué. E nós encontramos e nós vimos, da última vez que eu tive a oportunidade de falar aqui, no capítulo 1, que o Senhor fortaleceu Josué para esta missão com 3 incentivos. E que quando eu falei também lá em Belém, eu usei 3 palavras com a letra P. Aqui eu não resumi assim, mas lá em Belém eu fiz, para ficar mais fácil para a gente memorizar. Primeiro, Josué recebe do Senhor a promessa de que o Senhor seria fiel com ele, como foi com Moisés. A promessa que fora dada lá a Abraão, ela está se cumprindo naqueles dias. E Josué é quem vai completar. Então, a primeira palavra que Deus dá para Josué como incentivo é: eu prometi. E por causa disso, ser forte e corajoso para cumprir com a missão que eu te dei. Ser forte e corajoso porque eu prometi. A segunda é que a palavra do Senhor é suficiente. E ele diz então para Josué: não te apartes da palavra desse livro, medita nela de dia e de noite, fala nela e ela é quem vai te conduzir. Através disso tu serás bem-sucedido, somente através da palavra que eu revelei através de Moisés, e se tu deves cumprir esta palavra que eu dei, assim tu serás bem-sucedido nesse propósito que eu estou te dando, nessa jornada que inicia
no teu ministério agora. E a terceira é a presença constante. Deus promete, então, estar com Josué dali em diante. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E isso deixa evidente essas três palavras. Primeiro, a promessa do Senhor. Segundo, a palavra do Senhor. E terceiro, a presença do Senhor. Ele diz e deixa claro para Josué que aquela conquista que Josué teria, e teria êxito em conduzir o povo até aquela terra, na realidade dependeria totalmente, não da força de Josué, mas do próprio Senhor. Era o Senhor quem estava garantindo o resultado dessa caminhada e dessa jornada à terra prometida. Deus deixa claro isso. E aí no capítulo 2, que nós não lemos aqui, mas que nós conhecemos aquela história daquela mulher Raabe. O que acontece é que Josué, dentro dos planos naturais de alguém que precisa conquistar uma terra, então ele pega 2 espias, 2 pessoas e encaminha para atravessar o Rio Jordão, ir até a primeira cidade fortificada que se encontrava além do Jordão, que era a cidade de Jericó. Uma cidade fortificada com muros altos e largos, ao ponto de, dentro da muralha, existia uma casa, a casa daquela mulher Raabe. E ali, naquele momento, então, Josué encaminha aqueles homens, 2 espias, para irem lá, para ouvir, para conhecer, para saber e até para elaborar um plano, como naturalmente nós devemos fazer, dentro da responsabilidade que Deus nos deu. Eles deveriam ir lá para espiar aquela cidade, descobrir os pontos fracos daquela cidade, observar aquela cidade. Mas na providência de Deus, eles são encaminhados para a casa daquela mulher. Uma mulher, até certo ponto, alienada na sociedade, por ser uma mulher prostituta, não ser benquista até dentro daquela própria cidade, dentro de uma cidade condenada à destruição, porque o Senhor estava determinando que aquela cidade seria destruída, e ali Deus já estava trabalhando e operando no coração daquela mulher. Aquela mulher, quando os espias chegam, ao procurarem por ela e serem conduzidos por Deus até aquele local, na providência divina, Deus encaminhou aqueles 2 espias até aquela casa. Aquela mulher diz para eles: eu sei quem é o Deus de Israel. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é Deus sobre os céus e sobre a terra. Nós temos ouvido aqui tudo o que aconteceu desde que o Senhor libertou vocês lá do Egito. Nós temos ouvido aqui. E digo mais para vocês, eu sei quem é Ele. Agora, o povo dessa cidade está todo temeroso. Estão todos tremendo de medo, porque sabem quem é o Deus que está conduzindo vocês. Porém, eles não reconhecem o Senhor e não se dobram diante do Senhor. Mas aquela mulher reconhece o Senhor e pede para ser salva. E na misericórdia de Deus, Ele concede para ela a salvação dela e da sua casa, dando a ela um símbolo através de uma corda, um cordão vermelho, que deveria ser fixado na janela daquela casa, e ali ela então seria preservada. Então Deus já estava trabalhando. Antes dele levar o povo a atravessar o Jordão para combater com aquela cidade de Jericó, ele já estava metendo medo naquela população toda, ao mesmo tempo em que ele estava evidenciando e demonstrando que ele era um Deus misericordioso, onde até mesmo ali naquele momento, naquela cidade, onde a sua justiça seria executada, porque já havia se completado a iniquidade dos amorreus, que já foi pré-anunciada desde os dias de Moisés, mas ainda ali, Deus é um Deus misericordioso e salva Raabe. E quando eu falei sobre esse capítulo lá na igreja, depois, brincando, comentando com a Tânia, eu disse, somos todos Raabe. Quem somos nós também? A palavra do Senhor, gracioso, poderoso, misericordioso, chegou até aqui, nesse lugar. O anúncio sobre quem é Deus chegou aqui.
Vamos usar essa expressão aqui, no meio do mato, né? A nossa volta onde nós estamos. A palavra do Senhor chegou até nós. Somos todos Raabes. Fomos alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor. Uma salvação improvável, totalmente improvável, foi a salvação de Raabe, assim como é e como foi a salvação de todos nós que ouvimos a respeito do Senhor e aqui nos convertemos e aqui nos dobramos diante do Senhor. E a declaração de Raabe é fascinante, porque ela diz: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Num país e numa cidade politeísta, idólatra, cheia de ídolos, cheia de deuses, ela reconhece: o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra. E isso o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, fez conosco, nos fez reconhecer quem Ele é, Deus acima nos céus e embaixo na terra. Agora o povo está ali. Capítulo 3, o povo está chegando nesta situação, os espias retornam, dão o relato para Josué e dizem: olha, a cidade está morrendo de medo. Todos estão morrendo de medo, mas nós prometemos que vamos salvar Raabe e a sua família e a sua casa. E é nesse contexto que Josué, então, capítulo 3, se inicia. Eles estão exatamente neste momento. Moisés morreu, o deserto ficou para trás, nós estamos na beira do Rio Jordão, é um rio que precisa ser atravessado e uma cidade para ser conquistada, uma batalha para ser lutada. Esse é o contexto em que eles estão. Eles estão à margem do Rio Jordão, entre a promessa que foi feita e a posse daquela terra, tendo ainda de transpor aquele rio, tendo ainda que atravessar aquele rio. Aquilo era necessário. Tudo isso aconteceu, mas eles estavam ainda neste meio tempo, neste momento, entre a posse e a promessa. A promessa fora dada, a posse está ali, mas está do outro lado do rio. E nós precisamos seguir adiante. Nós precisamos avançar para poder tomar posse. Mas como fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Essa é a questão. Então eu vou ler agora, tendo feito toda essa introdução, todo esse tempo. Eu não pretendo falar tanto do restante, mas eu queria dar esse contexto geral de como nós chegamos aqui, neste momento, nesta situação em que o livro de Josué está narrando e que eu quero me deter um pouco mais. Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo 3, os irmãos podem abrir e acompanhar, e também depois vou continuar falando, meditando um pouco sobre esse texto. Diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Eles estavam sitiados em Sitim, na cidade de Sitim, e partiram de Sitim e chegaram à margem do Rio Jordão. É neste contexto que eles estão. E ali eles se estabeleceram. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo.
Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo o lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então, esta é a cena que nós temos diante de nós. É isto que está acontecendo agora, neste momento, que Josué encontra no capítulo 3 de Josué. E eu quero fazer aqui algumas considerações gerais e para podermos também extrair algumas lições depois para nós mesmos. Em primeiro lugar, nós vemos no capítulo 3, nós acabamos de ler nos 4 primeiros versos, que Deus governa o caminho que o povo deve tomar. Josué mandou os espias, ele tinha que mandar, ele devia mandar, mas quem estava governando e quem estava conduzindo aquele povo era o próprio Senhor. A soberania que estava conduzindo o povo era a soberania do Senhor. Josué, na sua responsabilidade, estava buscando saber qual o caminho, mas era o Senhor quem estava conduzindo. Isso se observa claramente na frase que ele diz: para que saibais o caminho por onde haveis de ir, visto que por ele nunca passastes antes. Como eles poderiam atravessar o rio Jordão, uma multidão, para poder ir para pelejar e para guerrear na cidade de Jericó? Eles mesmos não sabiam como. Como eles levariam tantos guerreiros atravessando o Jordão que transbordava? O Jordão estava num período da maior cheia dele, uma corredeira grande, muita dificuldade, mas o Senhor mesmo é quem vai e conduz. E é que era para que eles mesmos soubessem o caminho por onde eles deveriam andar. E o texto começa destacando logo isso, na soberania do Senhor sobre isso. Logo no início é dito no versículo 1, até o próprio horário da partida. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e passaram ali antes que passassem. O próprio Senhor é quem estava determinando, fazendo o tempo certo. Eles estavam sitiados em Sitim,
Mas Deus disse para Josué, segue agora. Sai de Sitim, da cidade de Sitim, e vai para a margem do Jordão. Então o Senhor estava conduzindo, desde o momento da partida, como também pela própria ordem da marcha. Ordena ao povo dizendo, versículo 3, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e as seguireis. Então o Senhor determina o local, como também determina a própria ordem da marcha. Quem vai à frente, quem vai atrás, como deve ser esse caminhar desse povo. Como também o Senhor determina, mantenham distância da arca do Senhor. Não se encostem na arca do Senhor. Não toquem na arca do Senhor. Mantenham distância. Vocês vão seguir a arca, mas vocês não estarão juntos a ela, encostados nela. Esses serão conduzidos apenas pelos sacerdotes levitas que a estavam carregando. Então Deus está revelando nisso todos os detalhes de como é que deve proceder, como é que o povo deveria proceder, como as coisas aconteceriam. Neste sentido, nós podemos perceber que o Senhor está conduzindo o seu povo aqui em cada passo, em cada momento, em cada circunstância, em cada detalhe. Desde o que nós vemos da história dos 2 espias atravessando, indo lá com Raabe, Deus conduzindo e fazendo com que tudo acontecesse da maneira como Ele mesmo determinou. E isso daqui também, Deus está conduzindo cada passo, cada momento, cada circunstância daquele vida. Provérbios 16:9 nos diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige o passo. Nós precisamos traçar o nosso caminho. Josué foi zeloso, foi cuidadoso, mas é o Senhor quem dirige os passos. O Senhor age através dos meios para garantir o fim que Ele tem pretendido. O Senhor ilumina a mente pela sua palavra e Ele dirige os nossos passos. O Senhor mostra o caminho, mas é Ele quem vai adiante. Com a sua palavra, aqui evidenciado com a própria arca do Senhor que vai adiante do povo. Então, o Senhor mostra a sua soberania, atuando em cada circunstância desse evento que nós encontramos aqui no capítulo 3 de Josué. Também Deus revela e se revela como Deus vivo e como Deus santo. A presença é que define o milagre que vai acontecer. É a presença de Deus. E ele diz no verso 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E no versículo 10 ele diz, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Tudo que vai acontecer, na realidade, nada daquilo que está para acontecer será vivenciado se aquele povo também não atuar da maneira que o Senhor determinou, inclusive em se santificar. O Senhor determina que aquele povo deveria se santificar. Com certeza, eles, ao mesmo tempo em que passaram para o processo que eles conheciam, que os judeus conheciam, de purificação, de lavagem, eles com certeza estavam entendendo, nós temos que manter a distância do Senhor, porque o Senhor é santo, a arca do Senhor é santa, e nós temos de nos santificar, porque nós vamos seguir ao Senhor. Há um processo a ser seguido também. Ainda que tenha todos os passos e toda a orientação dada pelo Senhor, há um processo que cabe àquela geração, àqueles homens. Por quê? Eles precisavam se santificar. Por quê? Porque o Deus vivo estava no meio deles. O Deus vivo está no meio de vós, diz o texto que nós lemos. Isso contrasta também com a própria, essa narrativa contrasta com a própria realidade daqueles povos que estavam além do Jordão. Aqueles deuses falsos, aquela multidão de deuses, mas todos estátuas frias, sem vida, sem nenhum poder, sem nenhuma autoridade. Mas aqui não. O Deus vivo estava no meio de Israel. O milagre aqui não aparece com o propósito de impressionar, mas o milagre ele acontece para revelar ao Senhor
que estava fazendo aquela obra. O Deus vivo, o Deus santo, o Deus presente que estava no meio de Israel. Assim como Sitim tinha visto aquela população chegando, Jericó estava ouvindo que aquele povo estava chegando, Deus está se revelando através dos seus atos, através dos milagres que ele está realizando. E então, o próprio Senhor diz em Levíticos 11:44, sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Esse povo que vai caminhar comigo tem que ser santo, tem que se santificar. Esse povo que vai atravessar o Jordão para conquistar, para herdar a promessa, precisa se santificar, precisa caminhar em santidade comigo. Não se pode tratar a presença de Deus com banalidade. Aquele povo não poderia tratar com banalidade aquilo que estava acontecendo ali. Deus não caminha à frente para entreter, mas para ser reverenciado, honrado, adorado. Onde Deus está presente, a santidade é necessária. Não pode haver ajuntamento solene com um pecado associado. Há necessidade da santidade, há necessidade de se entender a seriedade, há necessidade de se entender que a presença de Deus exige santidade. Aquele povo tinha que aprender aquilo antes de partir para as batalhas, antes de sair para a conquista da promessa, antes de partir para ganhar e conquistar a herança prometida. No versos 7 a 8 também, nós encontramos a percepção de que Deus cumpre sua promessa de forma que toda a glória seja dele. A fidelidade de Deus nestes exemplos aqui estão em evidenciar que a glória daquela conquista, aqui evidenciada na própria travessia do Jordão, a glória toda seria dada ao Senhor. Como eles atravessariam o Jordão? Como eles chegariam do outro lado? E Deus diz, eu vou conduzir vocês, eu vou fazer isso. E Josué, então, recebe da parte do Senhor a informação de que ele seria engrandecido perante Israel a partir daquele momento. Porque a população de Israel perceberia e saberia que o Deus que foi com Moisés, de quem eles também ouviram tantas coisas dos seus pais, dos seus avós, muitos deles não vivenciaram a travessia do Mar Vermelho, não vivenciaram a água jorrando da pedra, não vivenciaram tantas coisas, mas que eles ouviram aquelas histórias sendo contadas. Eles estavam ali para presenciar agora que o Jordão se abriria perante eles. Aquela nova geração conheceria a fidelidade do Senhor, conheceria que o Senhor estava ali presente, retirando deles toda a vanglória. Não dependeria deles aquilo. Aquilo seria uma obra evidenciada pelo próprio Senhor conduzindo aquele povo. E o verso 13 diz, quando as plantas dos pés dos sacerdotes se molharem, as águas pararão. Imagine a cena, visualize. Você está vendo um rio correndo, forte, com a sua correnteza, transbordando, arrastando tudo. E o Deus diz assim para Josué e para aquele povo, vocês vão atravessar esse rio. Como é que é? Vocês vão atravessar esse rio. Sacerdotes que levam as arcas vão até a borda do rio ali. Eles vão. E a água continua correndo. E o povo está ali vendo aquela coisa toda, aquela cena toda. Mas Deus diz, quando vocês, sacerdotes, colocarem o pé no rio, molharem o pé, a água vai parar. Será que vai? O que está acontecendo? Com certeza muitos ali tiveram essas dúvidas, né?
que será que vai acontecer agora? E se a água não parar? Mas os sacerdotes vão e encostam a ponta dos seus pés nas águas. E as águas param. E as águas começam a se amontoar. E o rio à frente deles começa a secar. E Deus está ali fazendo uma obra e um sinal que não dependeria em nada de nenhum deles, porque a glória é do Senhor, a vitória é do Senhor, o milagre é do Senhor. É o Senhor quem está fazendo aquilo. E ali eles veem uma cena que seria humanamente impossível, militarmente imprudente, como atravessar aquele rio para ir batalhar. E Deus soberanamente atua ali e faz com que as águas parem. Quando eu era menino, tinha um vizinho nosso que eles eram exportadores de espécies, né, de animais. E eles tinham um aquário grande, bem na entrada da casa. Quando você entrava, tinha um aquário imenso. Era uma parede que dividia o exterior do escritório. E eles tinham ali todo tipo de animais e de peixes ornamentais de aquário, né? E você imagina essa situação, essa cena. Eles olharem aqui para o lado, essa parede como se fosse um grande aquário. Aqui, terra seca. E aqui eles estão vendo agora os animais, os peixes, tudo acontecendo aqui ao seu lado, como se fosse uma parede de vidro levantada, impedindo que a água chegue. E eles estão vendo aquilo acontecer. Que cena! A vitória não vem da força do povo, mas do poder e da fidelidade do Senhor. A travessia do Jordão só dependeria da fidelidade do Senhor. O Augusto Nicodemos, falando a respeito desse texto, ele diz: essas promessas de Deus, elas se cumprem de tal forma que nenhuma carne possa se gloriar. Nenhuma carne se gloria. A travessia confirma que o mesmo Deus que prometeu é o Deus que realiza. Números 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele não falha. Mesmo quando tudo parece impossível, o rio correndo, mas ele prometeu. Ele disse: vocês vão passar, a arca vai passar na frente, o rio vai parar e vocês vão atravessar. Também não depende de qualquer tipo de circunstância. As circunstâncias eram as mais desfavoráveis ali na travessia do rio. E o próprio rio estava no seu momento mais caudaloso, mais forte na época em que eles estavam ali. Mas foi naquela época, naquela circunstância, naquele momento que Deus disse: é agora, depois de 3 dias de estarem sitiados, é agora que vocês vão atravessar. E ali eu vou mostrar a minha soberania, a minha força e o meu poder, para que homem nenhum se glorie, para que vocês aprendam a confiar que a fidelidade, a minha fidelidade, é que é a base da esperança que vocês têm de ter. Não está na força nem no braço de vocês. Está em mim, no Senhor. Os sacerdotes também, no texto que nós temos diante de nós, no versos 15 ao verso 17, eles, ao entrarem no rio, as águas param, mas eles não atravessam todo o rio. O que eles fazem? Eles caminham até o meio do rio. E quando eles chegam lá no meio do Rio Jordão, o que eles fazem? Param, sustentando a arca. Naquele momento,
está garantido para todo aquele povo que vem atrás dele, mantendo distância. A gente não precisa sair correndo. Porque se eles chegarem lá do outro lado, as águas vão se fechar. Eu não preciso correr. Eles pararam e o Senhor está sustentando a água até que todos nós atravessemos, até que nós chegamos ao outro lado. O Senhor dá esse sinal visível para aquele povo. Eles veem isso acontecendo. Eles veem que o Senhor, através da sua presença na arca, que fez o rio parar, disse para os sacerdotes, agora vocês param no meio, porque agora esse povo todo tem de passar. E vocês vão ficar parados, como que sustentando as águas para que elas não levem o meu povo. Então, o Senhor faz com que os seus sacerdotes parem no meio do rio. Deus não apenas diz qual é o caminho, para o rio, tão difícil, impossível, até certo ponto, mas o Senhor ainda sustenta o seu povo durante a travessia. Derek Thomas, comentando sobre esse texto, ele diz: a presença constante de Deus no meio do perigo se torna evidente ali. Deus está mostrando, eles têm uma parede de água que pode ruir, mas enquanto Deus estiver na presença, ali na arca, no meio daquele rio, eles podem continuar atravessando, despreocupados, sem problemas. Muitas pessoas têm medo de elevador. E quantos entram no elevador e já ficam torcendo para que ele chegue logo no andar, para poder acabar logo com aquela agonia, né? Mas Deus aqui está dizendo, vocês não precisam ter medo, não. Podem ir caminhando devagar. Vocês podem atravessar. Com certeza, imagine a margem não, o leito do rio. O leito do rio, com certeza, não era lisinho, não era uma estrada aplanada. Era um rio caudaloso e cheio de pedra, como nós veremos à noite para aqueles que estiverem aqui à noite, no capítulo 4. Um rio pedregoso. Então a travessia também não seria fácil. Atravessar aquele rio, mesmo seco, não seria fácil. Mas não precisam correr. Caminhem. Caminhem em meio a essa situação que vocês estão vivendo, porque a arca do Senhor está ali no meio, garantindo que vocês vão atravessar. A presença constante de Deus no meio do perigo, isso é uma garantia para nós. Isaías 43, verso 2, também já anuncia, quando passares pelas águas, eu serei contigo. O Senhor mesmo estará conosco no meio das tribulações, no meio das águas, no meio das lutas, no meio da correnteza, no meio das pedras do meio do caminho do rio, mas Ele está presente lá no meio. A arca do Senhor, ali naquele momento, simbolizava isso. Deus não abandona os seus filhos no meio desse processo que Ele está fazendo, de conduzir o povo até para conquistar a promessa. A presença dele ali no meio é que garante a chegada deles do outro lado da margem. E nós sabemos que Jesus, Cristo, é o nosso verdadeiro Josué e que permanece conosco até o fim. É Ele quem está conosco, Ele que promete estar conosco. Portanto, Josué 3 nos ensina 4 coisas básicas, que foi o que eu procurei apresentar aqui. Deus governa tudo, inclusive o caminho que deve ser seguido. Deus se revela como um Deus santo e como um Deus vivo, que de fato domina sobre tudo e sobre todos. Deus, o nosso Deus, é um Deus que cumpre as suas promessas fielmente e de maneira que não tenhamos nenhuma glória sobre aquilo que acontece sobre nós. Reconheçamos que é o Senhor quem está cumprindo as suas promessas. E Deus permanece com o seu povo até que todos atravessem o Rio Jordão. 4 verdades que eu procurei evidenciar, procurei demonstrar aqui.
A travessia do Jordão não é um mero evento histórico narrado há alguns 1000 anos atrás, mas na realidade é um modelo da própria vida de fé de todo cristão, da redenção em Cristo e da esperança que cada cristão tem na Jerusalém celestial, não na Jerusalém terrestre, mas é o próprio Senhor dizendo que Ele vai fazer isso, que Ele há de fazer isso. Filipenses 1, verso 6, nos diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Quero fazer apenas algumas aplicações a mais para nós. Aquele povo que estava às margens do Jordão, nós estamos vivendo situação semelhante. O que aqueles fatos históricos têm a ver conosco hoje? É isso que eu sempre procuro dizer, né? O que isso tem a ver conosco, né? O que isso quer dizer? Provavelmente, alguns aqui estão numa situação incrédula, descrentes sobre a própria salvação, sobre o próprio caminho da fé. Ou, esta semana faleceu um senhor, membro lá da igreja, e eu me lembro que uma das últimas conversas que eu tive com ele, antes dele fazer a pública profissão de fé dele, eu disse para ele: o que é que falta para o Senhor? Aí ele disse: não, Zônio, eu tenho tanta coisa ainda para endireitar na minha vida. Eu disse para ele: eu também. Não espere consertar toda a sua vida para se entregar a Cristo. Não espere você construir pontes para atravessar o rio. Não espere construir barcos para poder atravessar o rio. O Senhor já providenciou isso. O Senhor já levou a arca para o meio do rio. E a nossa arca é Cristo. E é Ele que está lá no centro. É Ele quem está diante de nós. E você só precisa crer nisso. Tudo que você precisa é ver que o Senhor está lhe chamando e está dizendo: venha, passe, entre nesse rio e atravesse para a posse da herança que eu tenho prometida. Então, alguns provavelmente estão nessa situação. Mas o Senhor está dizendo: venha, caminhe, não depende de você. Venha a mim, siga a arca, siga a Cristo. E eu vou lhe conduzir até o outro lado. Não espere corrigir a sua vida para ir a Cristo. Em João 14, versículo 6, o próprio Senhor diz: eu sou o caminho. O Senhor é o caminho. E é assim que nós devemos andar. Cristo é o nosso verdadeiro Josué. Ele entrou nas águas do juízo e levou sobre si o peso do pecado, parando as águas que certamente nos levariam, mas para nos fazer conduzir até a terra prometida. Você não precisa se tornar forte para atravessar. Não precisa esperar um dia melhor. O dia é hoje. O dia não é amanhã. Você precisa tão somente confiar naquele que foi à frente. O Jordão hoje pode parecer uma travessia impossível para você, mas ele, na realidade, é um convite que o Senhor está fazendo para você através desse texto. É o Senhor que está chamando você e dizendo: venha, confie no que eu estou fazendo e atravesse esse Jordão. Me siga, como o povo deveria seguir a arca. Com certeza também muitos dos que aqui estão devem ter iniciado a vida cristã há pouco tempo. Devem ter iniciado essa jornada e essa caminhada e provavelmente ainda têm, talvez, poucas experiências sobre a fidelidade do Senhor, sobre o próprio conhecimento do Senhor,
Raabe tinha ouvido falar algumas coisas. Quando eu falei sobre isso, eu digo, o texto não menciona, mas provavelmente os espias passaram com ela a noite toda e ela deve ter perguntado, deve ter dito para eles, nos conta mais. Eu quero saber mais sobre esse Deus que é Senhor sobre os céus e sobre a terra. Tudo que eu ouvi já me faz crer nele, mas eu quero conhecer mais. Me conta, compartilha comigo tudo que vocês já vivenciaram com o Senhor. Muitos de nós, iniciando na jornada, precisamos ouvir mais, precisamos aprender mais, precisamos caminhar e ter mais experiências com o Senhor. E o Senhor aqui está ensinando para aquela geração que não vivenciou tudo aquilo. Alguns nasceram no deserto, talvez conheceram uma parte só daquilo que eles viram, mas Deus está mostrando para aquela geração, olha, eu sou esse Deus, Senhor sobre os céus e sobre a terra. Eu estou mostrando para vocês quem eu sou. E a nossa referência, sem dúvida, sempre vai ser a própria palavra do Senhor. Manter os olhos nas palavras do Senhor. Ali representada a palavra do Senhor dentro da arca. A palavra do Senhor, que significa a presença do Senhor, estava dentro da arca. E o povo deveria olhar e seguir aquela arca. Assim também nós precisamos, cada vez mais, nos debruçar sobre a palavra do Senhor. Então, um encorajamento, incentivo para todos nós, para que, como diz o versículo 4, para que saibamos o caminho por onde devemos andar. Nós estamos começando ainda. Estou falando àqueles que estão iniciando a carreira cristã. E a palavra do Senhor, a arca do Senhor, a presença do Senhor, é quem vai nos mostrar o caminho que nós devemos caminhar. Busque a palavra do Senhor, busque a casa do Senhor, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, os idosos da casa do Senhor. Busque Josué e procure saber cada vez mais a respeito do Senhor. Também, assim como eles não necessitavam sair correndo para atravessar o rio, porque a presença do Senhor estava segurando, não tenha pressa nessa jornada de amadurecimento da fé. Não busque atalhos, não existem atalhos. Só existe um caminho. Só existe aquilo que o Senhor mesmo determinou, que é o que garante o nosso amadurecimento. A leitura da Bíblia diária, a oração, a adoração a Ele, a presença nos cultos. Isso é que vai nos garantir. Invenções existem, mas não é o caminho do Senhor para o seu povo. Está cheio de gente inventando coisas, escadas, pontes, barcos para poder atravessar o rio. Mas não, mas o Senhor abre com a sua palavra. E é nessa submissão ao Senhor que nós vamos amadurecer, que nós vamos caminhar. Com certeza, nós sabemos que quando os nossos filhos aprendem desde cedo a obedecer, eles, quando ficarem adultos, continuarão obedecendo. Vai chegar um momento que eles vão viver a vida deles, claro. Mas eu digo, é fácil quando eles aprendem desde cedo, até antes de sair de casa, né? Continuarem obedecendo. É fácil. E com certeza é assim também na jornada cristã. Quando nós aprendemos a obedecer ao Senhor cedo e aprendemos a caminhar essa jornada cristã desde cedo, obedecendo ao Senhor, seguindo aquilo que Ele determina, isso vai nos conduzir de maneira mais fácil pela jornada. Mas também deve existir dentre nós alguns que, com o tempo, o cansaço chega. Algumas experiências podem parecer pesadas, difíceis. A travessia no rio, que não é uma terra aplanada, não é uma estrada asfaltada, mas é um terreno pedregoso, difícil de atravessar. E alguns ali, com certeza, já estavam até enfermos,
outros já estavam com uma certa idade. A travessia não era fácil, com certeza, mas Deus não os abandona naquela jornada. Deus sustenta a arca no meio do rio e Deus faz com que todos consigam atravessar a seus passos, lentos, pesados, mais difíceis, com as dificuldades que estão ali no caminho do rio, mas o Senhor sustenta e está conduzindo o seu povo. Venham, vamos. Ainda falta um pouco. Vamos mais um pouco. E o Senhor nos encoraja a todos nós, especialmente também aqueles que estão passando pelas dificuldades e que já podem também, alguns podem até estar cansados, enfadados. Pode acontecer, meus irmãos. Deus, nós não temos uma vida cristã que é totalmente ascendente, né? Nós temos algumas situações e você pode estar nesse vale, né? Mas Deus está lhe dizendo, vamos em frente. Caminhe, prossiga. Eu estou segurando e você vem. E eu vou esperar que você consiga atravessar tudo. E eu estou lhe encorajando. Siga em frente. Caminhe. E preste bem atenção numa frase aqui. Deus está dizendo para aquele povo que ele não levou Israel até o Jordão para os abandonar ali. Deus não faz isso. Deus não fez isso. O Deus fiel que prometeu é o Deus fiel que cumpre. E é o Deus fiel que está conduzindo aquele povo. Não abandona ninguém. Isso daí a gente vê muito em filme, principalmente de guerra, né? Ninguém fica para trás. Mas isso é a verdade mais absoluta dentro da jornada e da carreira cristã. Deus não deixa ninguém para trás, nenhum dos seus guerreiros, nenhum dos seus soldados. Todos atravessarão o Jordão, porque o Senhor assim prometeu. Jordão transbordava, é verdade, quando eles viram. As pedras estavam no caminho, é verdade, mas a jornada é segura. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versos 12 e 13, ele diz: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, vacilantes, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, o que é penso, antes seja curado. Vou repetir o texto de Hebreus. Hebreus 12, versos 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O Deus que sustentou aquele povo no deserto até ali é o mesmo que está no meio do rio, garantindo que o povo chegue do outro lado da margem. E por fim, com certeza alguns de nós, o Senhor tem dado a responsabilidade de conduzir a igreja, conduzir o lar, conduzir a família, né, em cada uma das circunstâncias que Deus nos põe. Deus está dizendo que nós devemos ser como aqueles sacerdotes que pararam firmes até que todo o povo atravessou. Nós devemos sustentar, nós devemos ser a coluna e baluarte da palavra do Senhor, da igreja do Senhor, para a nossa família. Para aqueles a quem Deus colocou sob os nossos cuidados. Para todos aqueles que Deus colocou sob as nossas mãos. Devemos tomar cuidado. Como o apóstolo Paulo adverte aos coríntios, dizendo: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Devemos ter muito cuidado com isso. Os sacerdotes poderiam tropeçar, levando a arca. Mas
Nós somos chamados a assim agir, a sustentar a palavra do Senhor, a sustentar a igreja, a sustentar aqueles que Deus colocou sob os nossos cuidados. Não nos cansando de fazer o bem e sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O Senhor vai levar a bom termo, o Senhor vai completar a sua obra, vai completar a sua missão. Mas nós devemos ser como aqueles sacerdotes que sustentam, que seguram e fazem com que as nossas famílias, a igreja do Senhor, prossigam e que ninguém seja deixado para trás. Sejamos instrumentos de encorajamento e de estabilidade para aqueles que estão à nossa volta. Por fim, uma palavra final geral que eu quero compartilhar. Nada de demais, apenas algumas frases anotadas. Seja você alguém que ainda precisa atravessar o rio pela fé, entrar na fé do Senhor, ou alguém que está caminhando nessa jornada, iniciando a caminhar nessa jornada, alguém que está cansado, com dificuldade, vivendo dias difíceis no meio dessa jornada, ou alguém que está olhando firme, crendo realmente na herança que está diante de nós, tenhamos a certeza que o Deus da promessa continua no meio do Jordão com a arca, sustentando. Cristo nosso Senhor é quem está sustentando a sua igreja. Cristo nosso Senhor é quem está conduzindo a sua igreja e fazendo com que todos possam chegar do outro lado. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: nunca te deixarei, nem te desampararei. O Deus que abriu o Jordão, como nós vimos aqui em Josué, mudou? Não. O Deus que abriu o Jordão, ele não mudou. E ele ainda conduz o seu povo à promessa da posse que ele tem prometida e que tem dada para todos aqueles a quem ele chama e quer que se santifique e quer que caminhe com ele, seguindo a ele como único Deus sobre os céus e sobre a terra, em Cristo Jesus. Amém. Aqueles que vierem à noite continuarão ouvindo agora no capítulo 4. Aqui a jornada para no meio, praticamente. A cena para no meio. Os sacerdotes estão segurando a arca e o povo está atravessando. Mas o povo ainda não chegou do outro lado. A cena está em suspense. Cenas do próximo capítulo nós assistiremos e ouviremos hoje à noite, se Deus permitir. Vamos orar e logo em seguida eu passo a palavra ao diácono Melody. Senhor, Tu és Deus grandioso, Tu és Deus eterno, Tu és Deus sobre os céus e sobre a terra. E ainda assim, Senhor, Tu resolvestes te revelar a nós. Tu resolvestes te fazer conhecido, ó Deus, aqui no nosso meio. Nós ouvimos a respeito dos Teus grandes e poderosos feitos. Nós ouvimos, ó Deus, da obra completa, perfeita e cabal realizada pelo nosso Josué, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós temos de Ti, ó Deus, a promessa que através dele nós temos alcançaremos, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, a uma jornada difícil, mas o Senhor há de nos conduzir para a herança, para herdar a promessa que Tu tens nos dado. Obrigado, Senhor, e que toda a glória, toda a honra seja dada a Ti. Sabemos que não há mérito em nós, sabemos que não podemos fazer nada, mas queremos, ó Deus, nos render em obediência, em gratidão e em louvor a Ti. Tu que fazes tudo por nós, Tu que de fato realizastes toda a obra, Tu que de fato tens conduzido um povo até hoje, buscado, transformado, santificado para Ti. Que o Senhor possa nos abençoar
e que o Senhor possa nos dar esperança, nos dar alegria, nos dar conforto, encorajamento, exortação, para podermos continuar nessa caminhada, sabendo, ó Deus, que o Senhor é quem nos tem garantido a vitória. Perdoa, Senhor, a nossa fraqueza, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a endireitar os nossos joelhos vacilantes, nossos pés vacilantes, e dá-nos, ó Deus, a força que vem do próprio Senhor, do Teu Espírito, para nos reanimar, para nos habilitar, para nos alegrar, como Deus soberano também que é, nos garantindo, nos preservando e nos levando até o final. Toda honra, Senhor, toda glória seja dada a Ti. Nós queremos, ó Deus, sempre seguir junto ao Senhor, seguindo ao Senhor. Sei com a Tua igreja, sei com este povo aqui, com a Tua igreja que aqui se reúne. E abençoa a todos, ó Deus. É o que nós Te suplicamos e agradecidos por tudo que o Senhor já tem feito. Em nome de Cristo Jesus, o nosso verdadeiro Josué, a nossa arca da aliança, que de fato é quem conduz e quem guarda e quem preserva o seu povo. Em nome dele é que nós oramos. Amém, Senhor.